Olá você amigo, amiga, você assinante da NET, você internauta, você que nos acompanha em sintonia com a TV Mar no canal 25. Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Medicina em Destaque. Este programa leva até você conhecimento de muitas especialidades e informações acerca dessa ciência e arte exercida desde Hipócrates, embora que tenha sido exercida muito antes disso, mas Hipócrates, o pai da medicina, ele definiu que medicina é a arte de curar. Com o envolver do tempo e o passar da história, percebeu-se que medicina também não é só a arte de curar, mas a arte de prevenir. É nessas que nós vamos trabalhar aqui no dia de hoje. Eu vou deixar a arte de apresentar relatório em juízo quando a gente tratar de medicina legal. Como arte de prevenir, nós temos aqui uma especialidade e hoje a nossa convidada, que é a doutora Francine Loureiro, que ela é professora da Uncisal, médica do trabalho, perita judicial, conselheira titular do Conselho Regional de Medicina, além de fazer parte de um grupo eclético dos médicos escritores do Sobrames. Doutora Francine, muito obrigado por estar aqui no nosso programa no dia de hoje. Obrigada, prezado Gerson, agradeço pelo convite e vamos aí discutir problemas e assuntos pertinentes na medicina do trabalho. Primeira informação que o nosso telespectador quer saber é o que é essa especialidade, como é que ela nasce e o que se propõe a medicina do trabalho como especialidade médica. A medicina do trabalho, né, ela deve a um grande médico italiano chamado Bernardino Ramazzini, que em 1700, né, ele, ao observar a clínica, a sintomatologia, os sinais apresentados por pessoas, ele teve a curiosidade de fazer o vínculo daquelas queixas com o ambiente de trabalho. Então, ele fez um grande estudo e, a partir daí, até os dias atuais, é que a gente usa esses estudos para não causar dano e nem agravo aos trabalhadores nos seus ambientes de trabalho. Nessa curiosidade dele e nessa pesquisa que sai uma máxima de que me dizes com que trabalho que eu te direi do que sofres, né? Então, o trabalho causa doença? Certo. Uma das coisas importantes que Bernardino Ramazzini nos ensinou é a gente saber qual é a profissão do indivíduo. Para, dentro desse contexto, a gente analisar se aquele trabalho ele está causando um problema de saúde naquele trabalhador ou ele está agravando algo pré-existente na saúde física e ou a saúde mental daqueles trabalhadores. E como é que entra aí a medicina do trabalho como especialidade? Isso é uma disciplina antiga, é uma especialidade antiga? E quando é que ela tem um boom no nosso país? Então, ela não é uma especialidade antiga, ela é inclusive uma especialidade recente, né? E o auge aqui no Brasil, ela se deve exatamente com a criação das normas regulamentadoras, através da portaria 3.214 de 1978, onde o Brasil foi inclusive campeão mundial de acidente de trabalho, onde muitos trabalhadores adoeceram e alguns até morreram. Então, foi criada as normas regulamentadoras como fator protetor deste indivíduo que produz no país. E nós temos aí a NR7, que é o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, onde ele cita, ele determina que a gente tem que ter um olhar sensível na realização dos exames ocupacionais. Quais são eles? O exame admissional, o exame periódico, o exame de mudança de setor, que a gente também traz aí junto a mudança de função, o exame periódico e o exame demissional. Que a gente analisa o indivíduo como um todo, a saúde física, a saúde mental,
quais são as expectativas, quais são os anseios deste trabalhador no seu exercício profissional. Disse uma frase de Tancredo Neves, ele disse: onde não há trabalho, não há pão. E as migalhas obtidas, sabe Deus como, são molhadas com as lágrimas da vergonha. Então, o trabalho, aquilo que etimologicamente tem a palavra trabalho, 3 paus, onde os escravos eram punidos, né? E também, até biblicamente, o trabalho é como se fosse um castigo. O homem foi expulso do paraíso de si, depois comer com o suor do teu rosto, ou seja, vai trabalhar. Então, esse trabalho, ele é assim um castigo ou é algo de libertação, de dialética? Como é que se vê essa questão do trabalho? Nos primórdios, realmente, prezado Gesso, o trabalho ele era visto como uma forma de castigo, certo? Mas isso é uma questão cultural. E a gente vê que nos dias atuais, o trabalho ele não é visto desta forma. O trabalho, você está exercendo, né, as atividades que, como profissional, que você vem se preparando desde a sua infância, através dos estudos, na adolescência com os estudos e na fase adulta. Então, você está executando algo que você vem se preparando desde então. Então, culturalmente, hoje em dia, o trabalho não é visto mais como castigo. Isso se explica a tantas pessoas que estão desempregadas, não é? Como vão se tornar pessoas felizes no momento em que eu consegui o emprego, hoje eu estou trabalhando. E nessa questão do trabalhador e do médico, onde anda essa questão dessa formação, né, dessa orientação para o trabalhador na prevenção de acidentes ou doenças ocupacionais? Certo. Na formação do médico do trabalho, a gente vê também as disciplinas relacionadas aos riscos ocupacionais. Tá certo? A gente discute também a questão dos riscos psicossociais. A gente conhece os ambientes de trabalho. A gente precisa trabalhar numa equipe interprofissional, interdisciplinar, para que a gente chegue a um denominador comum de que o trabalho não seja um ambiente de sofrimento para o trabalhador. E a gente precisa fazer, Gesso, como está nos nossos livros médicos, né, na questão da semiologia, né, a valorização da anamnese. Isso. A gente precisa saber qual é o perfil daquele indivíduo que ele está se candidatando àquele cargo, àquele emprego, para saber se ele tem alguma patologia pré-existente, para que a gente não corra o erro de colocá-lo exposto a situações que venham agravar aquela doença que ele já possui. Por exemplo, ele está candidato a um cargo de motorista, mas é portador de epilepsia, por exemplo, né? Então, como selecionar bem esse trabalhador para que ele não venha causar um acidente trágico com muitas fatalidades, né? É verdade, Gesso. E a gente também tem que ver essa questão, dentro da anamnese, é a questão dos antecedentes pessoais. Né? Tanto essa questão, né, da epilepsia, como você falou, a questão da hipertensão arterial, tá certo? Quais são as doenças, as morbidades que este indivíduo possui, isso, para que ele pode estar até inapto para aquela função, para aquele cargo, mas ele pode estar apto para outra função e outro cargo. E a forma de selecionar é através de uma boa anamnese, de um bom exame físico, né? E exames laboratoriais, né? São os exames pré-admissionais que a gente chama. Então, profissional de saúde, né? Qual é o perfil para admitir, né, um profissional que vai trabalhar na linha de frente? Já que você é médico, sou médico, a gente vai perceber esse cuidado, né, nessa atividade, porque são pessoas que irão cuidar de outras pessoas e esse cuidado que deve ter com si próprio, né?
Certo. Em primeiro lugar, ele precisa ter a formação, não é verdade? Ele precisa ter aquela competência profissional para estar naquele cargo, naquela função. O passo seguinte é exatamente a questão semiológica, né? A anamnese, para ver o perfil dele, os antecedentes pessoais, antecedentes familiares. A gente precisa também a questão do exame clínico, que no exame clínico a gente vai avaliar a parte física dele, a parte mental e os exames complementares que irão nos auxiliar na decisão se aquele profissional está apto ou não para aquele exercício profissional. Acrescenta-se aí até as vacinas também, né? Sim, com certeza. A gente sabe que a vacina, ela vai fazer um despertar no nosso estado imunológico, caso a gente entre em contato com aqueles agentes patógenos. Então, ela vai acionar o alerta da nossa imunidade para que ele esteja preparado no momento que o indivíduo receber um estímulo do ambiente e este estímulo negativo ele seja combatido através da nossa imunidade. Numa equipe, é imprescindível que para se instituir o programa, o PCMSO, né, Programa de Meio de Saúde Ocupacional, que exista o pessoal, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, para fazer um PPRA, né? Qual a importância de uma equipe na avaliação dos riscos e na orientação do trabalhador? Eu sempre digo, é muito importante nós termos, né, o SESMIT, o Serviço de Engenharia e Medicina do Trabalho, nas empresas, sejam elas públicas, privadas, independente do tipo de empresa. A gente precisa ter a presença do engenheiro de segurança do trabalho, a presença do técnico de segurança do trabalho, porque estes profissionais vão fazer o levantamento dos riscos ambientais que irão subsidiar a confecção do PCMSO. E o PCMSO, só quem pode confeccionar é o médico do trabalho, mas ele precisa destas informações que são relevantes para ele analisar, para ele decidir se aquele trabalhador ele vai estar apto àquele cargo e no exame periódico se a saúde do trabalhador está sendo mantida dentro do local onde trabalha. Hoje, os profissionais de saúde, principalmente agora com a pandemia, ficam e ficaram expostos a uma série de estresses, né, no ambiente de trabalho, né? O estresse pelo número de pacientes que atendiam, o estresse com o risco de adquirir uma doença infecto-contagiosa, viral, bacteriana, e o estresse do abandono do lar, porque muitos tiveram que abandonar o lar, tem um pai idoso, uma mãe idosa, uma criança. Como é que vê esse perfil, doutora Francine? Certo, nós estamos vivendo um momento ímpar nos tempos atuais, né, que é a questão da pandemia, Covid-19, onde esses profissionais da saúde, eles estão dentro de um local de trabalho onde você precisa decidir rapidamente, você precisa atender em caráter de urgência, de emergência, aquelas pessoas que estão apresentando sintomatologias que se aproximem de um quadro de Covid-19. E essa dedicação, esse longo tempo de permanência no ambiente de trabalho, né? A ausência do convívio com esses familiares, tá certo? A ausência de repouso, esse estresse constante. O estresse é importante na vida de todos nós, sim, mas a gente precisa recuperar as energias para que quando um fator estressante nos atingir,
a gente não reaja com tanta instabilidade emocional. E nós estamos, sim, vivendo esse momento de instabilidade emocional nesses profissionais da área da saúde que muitos estudos estão levando para a síndrome de burnout. É exatamente isso, uma pergunta que tem de um aluno aí. Deixa eu ver se o Josiel consegue botar esse vídeo. Bom dia, meu nome é Breno Nelson, sou aluno de medicina aqui da Unip. Primeiramente, queria parabenizar o Dr. Gerson pelo programa e queria que ele fizesse uma pergunta à doutora Francine. Eu queria saber da doutora Francine o que é a síndrome de burnout e como ela foi afetada na pandemia. Coincidiu com o término da sua fala. Agradeço, ao estimado aluno pela pergunta, é uma pergunta importante, relevante. A síndrome de burnout, pelo termo inglês, ela significa um esgotamento total, é queimar por completo. Ele tem uma sensação de que é o queimar de dentro para fora. Quem identificou, inicialmente foi o psicanalista alemão Freudenberg, em 1970, onde ele reconheceu que ele estava apresentando uma certa exaustão, um desencantamento, um cansaço. Então, ele começou a elencar esses sintomas e ele chamou isso de síndrome de burnout. Existem fatores predisponentes inerentes, ou seja, primeiro a condição de trabalho estressante, sim, mas algo pessoal? Sim. Como diz a doutora Alexandrina Meleiro, psiquiatra, a depender das informações do nosso código genético, do nosso DNA, algumas situações elas serão mais exacerbadas. Aí vem a questão do fator do genótipo. Mas o fenótipo, que é as condições de trabalho, as atividades de trabalho, correlacionado com essa parte genética, ela pode exacerbar certos sintomas. E o indivíduo, como diz Dr. Marcos Antônio Abud, inicialmente ele não se sente doente, mas ele precisa valorizar a percepção, a observação de outras pessoas. Quando as outras pessoas começam a identificar que você já está tendo uma alteração de comportamento, você já está apresentando um desencantamento pelaquilo que você sempre fazia, tá certo? Então, a gente precisa reconhecer a síndrome de burnout e precisa discutir e precisa divulgar mais, porque hoje está cometendo diversos profissionais. Isso principalmente agora no pico de uma pandemia, né? Ela despertou, a síndrome de burnout, ela despertou, agora nesse momento de pandemia, mas anteriormente nós tínhamos também muitos casos de síndrome de burnout. A burnout, esse esgotamento, esse cansaço físico e mental. Agora, dando um plus, a doença mental e o trabalho, que correlação poderia se informar? Uma nasce de uma falta de anamnese, onde pudesse dar um diagnóstico de uma doença pregressa, um surto ou qualquer coisa, um internamento. Como é que fica a medicina do trabalho na fiscalização desse doente susceptível a uma doença mental? Gerson, o trabalhador, quando ele está pleiteando um trabalho, tá certo? Ele está numa esfera, de felicidade, Eu vou ter o meu trabalho, com o ganho do meu trabalho, eu vou manter as minhas necessidades, seja elas primárias, secundárias, então ele está num momento de felicidade. E, na maioria das vezes, ele não se percebe que algum desequilíbrio está presente no seu corpo, na sua mente. Então, por isso que é importante o exame periódico. Essa avaliação do exame periódico, você fazer a avaliação física desse indivíduo, a avaliação mental, para ver se você detecta
algum desequilíbrio. Porque o esgotamento é como se, independente do esgotamento, todo sintoma, toda doença é em decorrência de um desequilíbrio. E o esgotamento profissional, que é a síndrome de burnout, é um desequilíbrio ocasionado entre as forças que equilibram o teu organismo com as forças que sugam estas energias. Isso se torna um ambiente susceptível a acidente, né? Então, o que vem ser assim, esse acidente do trabalho e quando é que necessita depois, como perita judicial, essa ação, mais uma vez, de um médico do trabalho dentro de um outro prisma? Certo. A síndrome de burnout, ela está classificada como doença relacionada ao trabalho, né? Na CID-10 nós temos, está classificada no Z73.0 e dentro do elenco dos agentes etiológicos e os de natureza ocupacional, nós temos o ritmo de trabalho penoso, que é o Z56.3, e outras dificuldades físicas e mentais relacionadas ao trabalho, que é o Z56.6. Então, o médico do trabalho, ele tem que fazer inspeções nesses ambientes de trabalho. Ele não é só ficar no consultório para fazer o acompanhamento dos trabalhadores. Ele tem que conhecer um ambiente de trabalho, ele tem que ter a sensibilidade e a percepção de que aquele ambiente pode ser o causador de um adoecimento naquele trabalhador. Mas ele precisa ter essa percepção. Bernardino Ramazzini fez isso. Ele saiu do seu ambiente de avaliação, um ambiente de consultório, e foi até os trabalhos, até aquelas empresas, para poder conhecer, para poder detectar se aquele ambiente de trabalho ele foi um agente determinante ou foi um agente condicionante daquele adoecimento. Até porque há uma distinção entre a doença do trabalho, que ele vai adquirir consequência da atividade que exerce, e do acidente do trabalho também, né? Exatamente. E dentro de um contexto, né, legal, para você ter a ideia, né, nós temos também situações que são equiparadas ao acidente de trabalho. E dessa está também a questão da síndrome de burnout. Existem também aquelas condições em que, apesar do trabalhador exigir e entrar na justiça, elas não são consideradas doenças do trabalho, né? Poderia citar algumas, como as patologias degenerativas e acidentes também, como um fator indiferente à atividade profissional. Um terremoto acontecendo seria considerado um acidente de trabalho? Certo, Jéssica. Olha só, cada caso é um caso, a gente precisa analisar, a gente precisa saber, como eu falei anteriormente, a questão dos condicionantes, se eles são determinantes ou são agravantes, tá certo? Quando ele determina, ele pode causar um adoecimento, um acidente, sim. Quando ele agrava, a gente pode ter esta mesma interpretação. É tanto que a própria legislação, ela não dá pesos diferentes para uma questão de um dano e ou um agravo. Tá certo? O Covid-19, as regras, né, aconteceram muito isso. Vem de cima para baixo sem uma análise técnica. Chegou a determinação de que adquiriu o Covid, profissional de saúde, era doença do trabalho. Mas, como você disse, tem que fazer uma análise, cada caso. O cara pode ter adquirido com o esposo, com a esposa, indistinto do ambiente de trabalho. Certo. E está dentro da nossa própria resolução, né, do Conselho Federal de Medicina, né? A gente tem que avaliar a questão da história, né, o ambiente, o estudo da organização do trabalho, né, o local de trabalho, tem que ouvir trabalhadores, tá certo? Você tem que pegar uma literatura onde te dê embasamento científico, legal,
certo? Você tem que fazer a avaliação daquele trabalhador. Então, você tem que fazer um estudo minucioso para você chegar à conclusão se aquele adoecimento tem ou não relação com aquelas atividades de trabalho e aquelas condições de trabalho. Em relação à pandemia Covid-19, é uma coisa que está sendo discutida no mundo todo, é ou não relacionado ao trabalho, é um acidente, é considerado como se fosse um acidente de trabalho, porque a doença pode ser equiparada a acidente de trabalho, né? Quando a questão do trabalho está... O ambiente de trabalho tem influência sobre isso, mas a gente sabe que é uma doença comunitária. Né? Inclusive, pessoas que não são trabalhadoras estão adoecendo, algumas morreram. Então, é um estudo mundial para se chegar a um consenso. Então, muito foi ao livre-arbítrio, né? Por exemplo, afastamento de trabalhadores que tinham uma comorbidade, por exemplo, hipertensão, no caso de uma gravidez, mesmo sendo uma morbidade, mas assim, afastamento. E muitos reclamavam, né? Não queria se afastar, que eu não tenho nada, eu quero trabalhar e etc, não sei ficar em casa. Né? Você chegou a enfrentar isso durante esse período? Cheguei, Gesso. E a gente tem que pensar que as decisões organizacionais representam fatores protetores. Se o indivíduo já está dentro de uma faixa, faz parte de um grupo de risco, dentro de uma morbidade, né, que ainda está sendo discutida, conhecida, né, muitos protocolos estão sendo instituídos, tá certo? Então, vamos afastar aquelas pessoas que possivelmente, provavelmente, poderiam ter um dano maior à sua saúde, podendo chegar, inclusive, ao óbito. Então, foram através de estudos dentro de cada empresa, dentro de cada país, que se chegou a esse denominador comum de que aqueles indivíduos que apresentassem determinadas patologias, e como você me falou, gravidez não é doença, é um estado fisiológico, mas é um estado especial, né, na vida da mulher. Então, é melhor a gente ter esse fator de decisão como um fator protetor social. E a medicina do trabalho, existem alguns programas do Estado ou município que visam a proteção desses trabalhadores de uma forma geral? Sim, nós temos, por exemplo, a vacinação, né? Ela é toda, né? Aí, ela permeia permeia as empresas, ela dá acessibilidade aos indivíduos, sejam trabalhadores ou não, mas nesse contexto nós estamos falando dos trabalhadores, tá certo? Através do PNI, Programa Nacional de Imunização, né, que vem a questão da pactuação, município, estado, a nação, para que a gente tenha uma boa cobertura vacinal para evitar que os indivíduos venham adoecer e, se adoecerem, que tenham essa doença de uma forma mais branda, mais leve. Além do programa de vacinação, existem outros programas para trabalhadores rurais, forma de adoecimento, né? Há uma fiscalização compulsiva, né? Na verdade, o Estado busca fazer essa proteção, fiscalização do transporte dos trabalhadores, alimentação dos trabalhadores. Certo. A própria Constituição, né, de 1988, a conhecida Constituição Cidadã, ela diz que a gente não pode fazer distinção entre trabalhador rural, trabalhador urbano, independente do tipo de vínculo que aquele trabalhador tenha. Então, a lei, ela protege todos os trabalhadores. Tá certo, Jéssica? E na área rural, tem que ser discutido muito a questão da vacinação, o tipo de instrumento, de equipamentos que eles utilizam. A gente sabe, nós somos, né, do interior, não é isso, Gesso? Muitas vezes nossos amigos, nossos conhecidos utilizam certas ferramentas que são adaptadas de uma forma totalmente não compatível com a ergonomia, podendo causar nesse indivíduo a possibilidade de um acidente, né, de uma amputação, de uma queda, de um trauma,
certo? Então, nós temos aí, sim, a questão do SUS, o Sistema Único de Saúde, né? Que ele fala também a questão da vigilância à saúde do trabalhador, a vacinação, como eu já falei anteriormente. Então, a lei é para todos. E, considerando também esse trabalhador, né, nas fiscalizações, né, do Ministério do Trabalho quanto à exposição a agentes químicos, né, a esses instrumentos mecânicos, adequações e essas vias de transporte. Durante a perícia, você já fez muita perícia, né? Como tem percebido que o judiciário, o magistrado, ele é protetivo mesmo ao trabalhador ou, na verdade, ele é uma interpretação do fato com a sua verdade real? O judiciário ele é justo. Ele analisa os argumentos, os questionamentos, ele nomeia o perito para fazer esta avaliação em loco, fazer a avaliação do trabalhador e esse perito confecciona um laudo e esse laudo será analisado pelo juiz. Esse laudo também é analisado pelas partes. E eu vejo a justiça como que tem decisões justas. É uma forma de garantir, né, um trabalhador que muitas vezes trabalha em condições impróprias, né, insalubres, e o único instrumento que ele tem é exatamente buscar essa proteção judicial, né? Jéssica, olha só, Jéssica, nós temos entidades que são de extrema importância na questão da fiscalização, da inspeção, né? Nós temos que são os fiscais do trabalho, que estão ligados hoje ao Ministério da Economia, anteriormente era o Ministério do Trabalho e Emprego, que esses fiscais do trabalho estavam ligados, né? Através das delegacias regionais do trabalho, que depois foram para as superintendências regionais do trabalho. Esses profissionais são de extrema importância, né, para a questão da fiscalização desses ambientes, para ver se esses trabalhadores estão tendo ambientes saudáveis, estão desempenhando suas atividades sem o risco de adoecer e muito menos de morrer. Nós temos também o Serestes, né? O Sereste estadual, nós temos aqui no estado de Alagoas 3 Serestes regionais, que é o Sereste Arapiraca, Sereste Maceió, Sereste Santana do Ipanema, que também faz também essa análise do ambiente de trabalho para poder manter este equilíbrio entre o trabalho realizado e os riscos ocupacionais pelos quais esses trabalhadores estão expostos. Maravilha. Esse Sereste, como instituição, quem são os profissionais a ele vinculados? O Sereste ele tem autonomia de compor a sua equipe, certo? E eles estão ligados ao poder executivo. Direto. Sim. E que os médicos que ocupam, outros profissionais de saúde também? Sim, como está dizendo a vocês, você, Gerson, o Sereste tem autonomia de compor a sua equipe. Né? É muito importante que se tenha, assim, um enfermeiro do trabalho, um médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, certo? Para poder discutir quais são as ações de supervisão desses ambientes de trabalho, para, em cima do que foi detectado, que haja uma promoção de ações para que esses indivíduos, esses trabalhadores, não venham a ter nenhum desvio de saúde. Então, mais uma instituição consultiva, né? Ou um grupo de profissionais que ali juntos discutam uma demanda, uma pauta que visa, assim, acolher a saúde do trabalhador como principal meta e que tem poder punitivo também ou de suspensão de alguma atividade do trabalho? Então, ele faz um trabalho em parceria, né, inclusive com os fiscais do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, né? Foi constituído a
alguns anos a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, que representa o controle social, né, para analisar exatamente as informações oriundas dessas entidades organizacionais, o que é que está causando esse desequilíbrio no ambiente de trabalho, quais são os trabalhadores que estão adoecendo, qual é o perfil de adoecimento desses trabalhadores dentro de cada estado, de cada cidade. Sem citações de dados estatísticos, talvez, né, nós não possamos chegar, mas ainda é a construção civil a campeã de acidentes de trabalho. Certo, nós temos a área da construção civil, né, a agricultura, profissionais da saúde, né, a questão da síndrome de burnout, né? Uhum. Nós temos aí profissionais da área da saúde, profissionais da educação, profissionais da segurança pública. Esse retrato, esse perfil, ele varia de região para região, de estado para estado. Tá certo, Gerson? Então, é muito importante você dimensionar esses locais a serem fiscalizados para você compreender qual é este perfil apresentado, porque ele pode mudar de local para local. Isso. Você tem que conhecer qual é a atividade econômica daquele local, tá certo? Então, você tem o Código Nacional de Atividades, né, de empresas, tá certo? Que você vai olhar dentro daquilo ali. Aquela empresa, ela é da área da agricultura. Então, na área da agricultura, quais são os acidentes, quais são os adoecimentos que estão presentes mediante estas atividades realizadas? Assim vai para a área hospitalar, assim vai para a área da segurança. Isso também é fruto de conquistas dessas áreas, né? Por exemplo, o trabalhador rural que pleiteia, que luta, né? Os professores também que buscam esse direito inalienável, que é o direito de trabalhar em condições sadias, não é isso? Agora, existe, doutora Francine, dentro do contexto da segurança e medicina do trabalho, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, não é? Que tem um percentual de trabalhadores e da empresa, não é? Como o papel de uma comissão dessa? Certo. A que a gente chama de CIPA, né? CIPA. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Onde ela é composta por membros que são indicados pela gestão, né? Pelo patrão e por membros que são eleitos pelos trabalhadores. Então, essa comissão ela tem um papel relevante, importante, que é, primeiro, ela precisa conhecer quais são esses riscos ocupacionais, ela precisa se familiarizar. E é a CIPA que confecciona o retrato de cada setor de trabalho, que se chama mapa de risco. É verdade. Que a depender do risco, da dimensão deste risco, ela vai confeccionar esse mapa de risco com círculos de diferentes tamanhos e cores, né? A depender do risco ocupacional existente naquele ambiente de trabalho. E o trabalhador, pelo outro lado, ele precisa também conhecer esses riscos ocupacionais que ele está exposto para ele também se proteger e dar a real importância desta proteção. Porque é inadmissível você disponibilizar equipamento de proteção individual e um trabalhador ou outro ser resistente a esta proteção. Os equipamentos, tipo luvas, máscaras, né, capote e tantos outros. Agora, muitos se tornam indiferentes ao uso, né, que é causa, inclusive, de demissão por justa causa, né? A empresa fornece e o colaborador não faz uso, fica indiferente, etc. Agora, a comunicação de acidente de trabalho ainda é subnotificado, né? Muitos colaboradores têm um acidente e escondem do Serviço de Medicina do Trabalho. Tem encontrado essa realidade? Sim, não só no Brasil, Gerson, não só aqui no nosso estado, né, de Alagoas, mas no mundo todo existe uma subnotificação.
Tem situações que o trabalhador ele não vê que algo que aconteceu com ele foi um acidente de trabalho, né? Por outro lado, a comunicação ainda precisa ser mais valorizada pela empresa, certo? Pela gestão, pelo patrão, para divulgar a questão dos riscos ocupacionais. A gente precisa de CIPAs atuantes, a gente precisa de um SESMIT que faça as inspeções, que conversem com o trabalhador. É importante o diálogo. O diálogo é extremamente importante para a comunicação. E a comunicação, quando a gente fala de comunicação, não precisa ser uma comunicação, inclusive verbal, ela pode ser uma não verbal. Não. Você pode fazer um cartaz, né, distribuir uns panfletos com as imagens para que as pessoas também se protejam. Tá certo? Algo que é bonito dentro de uma instituição, pelo menos uma vez no ano, fazer uma CIPAT, né? Que é uma Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Professora Francina, nós já participamos em algumas, e assim é algo extraordinário. Quando o profissional ele vem passar as informações, né, de medidas preventivas, dados estatísticos, há possibilidade de fazermos CIPATs por meio virtuais? Nos dias atuais, sim. Prezado Gesso, né, decorrência da pandemia Covid-19. Eu, particularmente, eu gosto muito dessas atividades, dessas ações de forma presencial, né, porque a gente vê no semblante dos participantes, né, às vezes até a vontade de fazer uma pergunta, mas se sente tão tímido, né, e de uma forma virtual você não tem como você ter essa sensibilidade, detectar a vontade do outro, certo? Mas sim, existe sim a possibilidade da gente fazer de forma virtual, certo? Principalmente nos dias de hoje, né? A pandemia Covid-19 que está nos ensinando outras formas de comunicação, outras formas de trabalho. É verdade. Nós realizamos agora no Hospital Veredas com o Tiago, presidente da Comissão Interna de Prevenção. E foi, assim, as palestras extraordinárias. E como o trabalhador participava com um olhar, com um semblante, né, de querer saber, né, de buscar o saber, de participar como colaborador, como construtor de uma instituição que visa a saúde do trabalhador como uma meta principal. O Ford, né, da marca Ford, disse que o setor principal na indústria dele era a medicina do trabalho, porque ela que mantém o trabalhador sadio, né? Porque quanto custa um acidente de trabalho? Avaliou já isso? Já, Gesso. A gente... Material biológico, assim, um acidente com perfurante, por exemplo. Né, Gesso, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu me sinto uma verdadeira aprendiz, na verdade. E quando você vai para essa questão dos riscos biológicos, né, quando a gente vai profissionais da área da saúde, né, acidentes por pérfuro-cortantes, que é uma coisa que gera muito medo, né? As pessoas têm medo, eu sofri um acidente por pérfuro-cortante, eu corro o risco de me contaminar, de ter hepatite B, né, de ter o vírus, o HIV, a hepatite C. E você vê assim que dentro desse contexto mundial, ele está presente, mas como a gente já falou anteriormente, ele também está dentro do contexto das subnotificações. Verdade. Porque ele disse, não, só foi um acidente leve, só furou um pouquinho, saiu um pouquinho de sangue, mas nada demais. Então, existe também uma não valorização também pelo trabalhador. Isso. Todo acidente é importante e ele precisa ser investigado, ele precisa ser analisado e ele precisa ser comunicado através do documento chamado CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Isso é importante, inclusive, para orientar esse trabalhador, esse colaborador, no sentido de reincidência, né? Porque às vezes tem um pessoal que tem... Antes, a medicina legal tinha um capítulo chamado de vitimologia, aquela pessoa que tinha predisposição a brigas, a discussões, essas coisas. E acidentes
também não pode ser diferente. Tem que se estudar bastante essa situação. Doutora Francine, analisando assim, as suas atividades como médica do trabalho, como referência assim, na medicina do trabalho aqui em Alagoas, no Nordeste, no Brasil, porque a pessoa está sempre envolvida, participando em congressos, levando trabalhos, assim, o que é que acha mais importante assim, na sua especialidade? Na nossa, mas assim, a entrevistada aqui é a sua pessoa. Eu não tive a oportunidade, na época como estudante de medicina, ter na minha grade curricular esta discussão, essa intimidade com a questão da medicina do trabalho. Eu vim conhecer após a graduação, uma pessoa que me incentivou bastante, foi o grande mestre Satoshi Kitamura, que eu não canso de prestar homenagem ao meu grande mestre, Satoshi Kitamura, né? E assim, a medicina do trabalho, ela propicia nós médicos do trabalho, Gerson, a conhecer as realidades de trabalho e que aquela condição, aquela atividade, ela pode causar um sintoma, um sinal naquele trabalhador que, se ele não tivesse exposto àqueles riscos ocupacionais, ele poderia até não apresentar. Quando eu digo não poderia, porque se ele tiver alguma patologia pré-existente, digamos, um problema respiratório, aí vai trabalhar no frigorífico, numa câmara frigorífica, ele pode exacerbar uma doença já pré-existente. Está entendendo? Então, a medicina do trabalho nos dá esta oportunidade de ver o todo, mas agir de uma forma específica, porque cada caso é um caso. Então, essa oportunidade, né, de conhecer os ambientes em todas as suas dimensões, o ambiente de trabalho, podendo ou não causar um desequilíbrio na saúde do indivíduo, tá certo? A questão os anseios, as expectativas daquele trabalhador em relação àquele trabalho, como é que ele vê aquele trabalho. Quando você falou da questão do acidente, a gente precisa investigar a questão do ato inseguro, né? A condição insegura. O ato inseguro, o trabalhador está consciente que se ele não obedecer às sinalizações, se ele não utilizar o equipamento de proteção, ele pode causar um dano à própria saúde. E por que ele não fez? O que é que levou aquele indivíduo a não utilizar aquela proteção? A condição de trabalho, por que aquele ambiente de trabalho mudou completamente ali aquele layout, os trabalhadores não foram comunicados, tá certo? Porque aquelas máquinas não estão funcionando adequadamente. Então, a medicina do trabalho é uma área que me encanta, tá certo? Porque você conhece todas as dimensões onde aquele trabalhador está inserido. E a gente precisa agir com amor, a gente precisa olhar o outro como a si próprio. Enquanto a gente está zelando pela saúde do outro, obviamente você tem a si próprio como referência. A especialidade que cuide dos outros e cuide de si. Sim. Porque, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, a minha cadeira tem que ter uma condição ergonômica a ponto de não causar uma doença de coluna, algo assim. Exatamente, né, Gerson? Tem a questão ergonômica, né? A questão o risco físico. Será que o meu ambiente de trabalho, qual é a presença de ruído, a temperatura, certo? As pressões, tá certo? A questão do risco químico. No meu ambiente de trabalho existem substâncias químicas que podem causar um dano à minha vida, à minha saúde. Tá certo? A gente discute muito a questão dos adicionais, né? Insalubridade, periculosidade. Eu peço permissão até para falar sobre isto. Pois é, porque nós tivemos o professor Vicente, que falava... Era Vicente, lá do Rio de Janeiro, que deu toxicologia ocupacional. Eduardo Capitani? Não, era o outro. Ele falava exatamente com relação às questões de insalubridade, é preferível que você gaste 3 vezes mais retirando a condição insalubre do que pagar a insalubridade.
Não é? Exatamente, Gerson. E olha só, você está trabalhando num ambiente insalubre, isso gera uma tensão emocional no trabalhador. Você já pensou? Vai dizer, eita, eu trabalho aqui, mas eu corro o risco de adoecer. Mas para isso eu recebo uma indenização compulsória, né? Tá certo? Mês a mês, para dizer, olha assim, você corre o risco de adoecer. Mas aí por isso eu estou te dando uma indenização, né? Então vamos colocar em prática que a gente precisa ter ambientes salubres, ambientes saudáveis. A questão da periculosidade. Você já pensou um trabalhador estar naquele ambiente de trabalho dizendo, eita, eu corro risco de morrer? Que estado emocional aquele indivíduo tem ao realizar aquela atividade dentro de um ambiente que pode levá-lo ao óbito? Então, essas questões, elas têm que ser discutidas. A gente precisa ter ambientes que não causem dano nem agravem a saúde do trabalhador, que não causem adoecimento e que não leve o trabalhador à morte. Nós tivemos assim em comum os professores Satoshi, o René Mendes, né? O professor Hudson Couto, que chamou muita atenção a questão da ergonomia. Inclusive, ele deu uma assessoria lá quando o Ayrton Senna, nas primeiras corridas, ele chegava e cansava, não é? E não conseguia o primeiro lugar na vitória. E aí o professor Hudson Couto mostrou que era só uma adaptação da cadeira e o acelerador lá. Corrigiu isso, diminuiu a fadiga muscular e Ayrton Senna show, né? Obviamente os talentos de Ayrton Senna. Doutora Francine, faça assim uma mensagem para os nossos telespectadores da importância do trabalho e da medicina do trabalho para a gente encerrar esse programa. É quem já lhe agradeço antecipadamente por sua presença encantadora e competente no dia de hoje. A mensagem que eu deixo para todos os trabalhadores e uma reflexão para nós trabalhadores, Gerson, é que se protejam. Tem a CIPA. A CIPA ela é a voz dos trabalhadores, tá certo? Tem também ali a voz da gestão. Faça um trabalho conjunto com o SESMIT, o Serviço de Engenharia e Medicina do Trabalho. Não esperem a fiscalização ocorrer para que a gente comece a colocar em prática ações que não causem danos e nem agravos à saúde desses trabalhadores. A gente precisa colocar em prática amor ao próximo, não é verdade, meu amigo? E para isso a gente precisa também fazer estudos desses locais. Quais são os problemas de saúde que estão existindo? Quais são esses trabalhadores que estão sendo acometidos? Porque a partir daí sim, eu posso determinar e executar algo para amenizar e até mesmo acabar o sofrimento daqueles trabalhadores. Tá vendo? Então você, telespectador, depois desse nosso programa, eu vou perceber que trabalhar é algo que liberta, né? Você leva à sua mesa fruto do seu trabalho. E tendo esses cuidados, você vai proporcionar essa felicidade à família durante muito tempo. E de que um acidente no trabalho não só vai adoecer você, mas a sua família, a sua empresa e a sua sociedade que vai arcar com os custos desse acidente. Proteja-se, doutora Francine, como médica católica também do grupo, ela, em orações assim, a gente pede para que Deus derrame graça sobre todos os trabalhadores e que nós, na próxima semana, estejamos aqui novamente com o nosso programa Medicina em Destaque. Doutora Francine, muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade e um beijo a todos.